Bom, boa noite para vocês, pontualmente às 19 horas, respeitando aqui quem está pontual. Vamos começar essa masterclass sobre o livro que eu e a Miriam Moura escrevemos, Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. Nós temos uma apresentação aqui para vocês, né, resumindo a nossa masterclass. Nas próximas 2 horas, vocês vão ter a oportunidade de ouvir os nossos insights, como nós estruturamos esse livro, o que tem de bibliografia sobre esse tema. O objetivo é oferecer aqui uma imersão nos tópicos cruciais para ser um porta-voz eficiente na atualidade e também debater assuntos que refletem os desafios enfrentados por líderes, né, corporativos, na área de gestão pública também, os desafios nesse mundo que nós chamamos de mundo hiperconectado, que foi o que nos levou a escrever essa obra. Então, antes da gente começar, eu queria trazer para vocês rapidamente alguns informes. A gente tem 1 hora para vocês perguntarem logo depois da nossa apresentação. Vocês também podem mandar perguntas aqui pelo chat. A gente vai abrir o microfone no final para vocês. Os interessados no final, levantem, por favor, a mãozinha para que a gente possa entender, e a gente pede para que as falas sejam muito breves. A gente tem muita gente inscrita nessa masterclass. E nos 10 minutos finais, nós vamos fazer uma surpresa. Só quem ficar até o final vai, de fato, receber o certificado dessa masterclass e também participar da surpresa que nós temos para vocês. Então, sem mais delongas aqui, a gente vai começar essa nossa masterclass. Não é simplesmente uma aula, é uma super aula, né? Nesse acrônimo aqui que nós costumamos utilizar, né? Masterclass é uma mini introdução profunda ao universo da formação de porta-vozes na era da hiperconexão. Eu acho que vocês já estão vendo aqui a minha tela, imagino, que sim. Então, eu vou começar aqui, primeiro me apresentando para vocês. Quem não me conhece, aqui tem o meu LinkedIn para a gente poder depois trocar mais ideias, né? Eu sou Patrícia Marim, sou fundadora da Oficina Consultoria, sou jornalista por formação, tenho um mestrado em comunicação no serviço público pela Universidade George Washington, trabalho na formação de porta-vozes há mais de 20 anos, e especialmente a minha disciplina nos últimos anos tem sido formação de porta-vozes com ênfase em gestão de crise. Sou professora também do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, ao lado da minha querida Miriam Moura, a quem eu chamo para se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Só queria dizer que é muito especial para nós, a gente que dá aula, né, Patrícia, todos os dias, sempre tem um gostinho especial, tanta gente. Eu gosto de dizer que isso aqui não é uma salinha do Zoom hoje, é um salão, é um town hall, é um ballroom. E para nós é super gratificante trocar ideias. A comunicação também tem mais de 20 anos de carreira e mais de 10 anos em treinamentos e capacitação de comunicação, que é o que eu amo fazer, eu não gosto, então é uma coisa muito rica e é uma troca, sempre a comunicação é uma troca. A gente ganha com esse dia a dia e os nossos treinamentos, as nossas capacitações são uma prova disso. A gente sai sempre mais rica depois de cada treinamento, que é isso que nós colocamos no livro.
Sem falar, né, Miriam, que é um grande prazer estar aqui com pessoas tão especiais, tão queridas, tão doutas na comunicação, no relacionamento, na construção de ferramentas inovadoras. Então, é uma grande honra estar aqui conduzindo essa masterclass para vocês e poder aprender com vocês essa noite. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, então, como é que o nosso projeto, né, esse projeto de livro surgiu. Para quem não sabe, esse projeto ele surgiu em 2015, depois de muito treinamento em formação continuada de porta-vozes. E quando eu falo de porta-vozes, o nosso público, especialmente, é um público C-level, mas CEOs, autogestores públicos, são a grande maioria dos gestores que nós, nos últimos mais de 20 anos, na realidade quase 30 anos, a gente vem treinando. Essa ideia em 2015 surgiu desses alunos, desses altos executivos que começaram a nos incentivar a colocar num livro, compartilhar essa experiência toda e principalmente as principais questões do que nós entendemos ser os melhores métodos de formação de porta-vozes nesse mundo hiperconectado. Então, o livro é o resultado em primeiro lugar, um estudo de uma bibliografia muito profunda. Nós pesquisamos tudo que há no mundo sobre formação de porta-vozes, no Brasil e no mundo, e nos dispusemos a fazer algo muito inovador. Eu tinha na minha cabeça duas questões que eu não queria para esse livro. Eu não queria que fosse um livro de autoajuda e em hipótese alguma, e eu não queria, em hipótese alguma, não posso e não queria, de jeito nenhum, compartilhar questões específicas dos meus clientes. Então, em nenhum momento vocês vão ver cases, nomes de clientes, situações vividas por eles nesses livros. Então, esses dois nós eliminamos. E a partir da experiência em 2015, quando nós fizemos o corte do livro, eram 12 mil porta-vozes treinados, as principais questões trazidas em sala de aula, nós resolvemos organizar nesse livro e lançamos, então, o ano passado, no final do ano passado, esse livro pela editora Berge, o que é um motivo de grande honra para a Miriam e para mim, ter esse livro encabeçado pela editora Berge, em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte e em Belém. Nós fizemos os lançamentos dos livros físicos. Tínhamos uma intenção de fazer o lançamento em vários outros e convites para outros estados, mas, para nossa grata surpresa, a primeira edição se esgotou em 3 meses. Foi recorde de vendas da editora Berge até hoje. E esse livro, estamos, então, nesse momento, apenas com a versão e-book pela Amazon e pela Apple Books. Já já a gente vai colocar aqui no chat para vocês o link, caso alguém se interesse. Mas a boa notícia é que nós estamos trabalhando na segunda edição desse livro. Então, muito em breve, espero que até maio, a gente tenha a segunda edição já atualizada para vocês, com algumas questões e precisões de duas jornalistas muito chatas, muito preciosas com a palavra, que por mais que tenha muita revisão, a gente ainda assim quer atualizar alguns dados, né? A imprensa, os nossos amigos da imprensa, nos deram muito cartaz para o lançamento dos nossos livros. A gente saiu em vários espaços nobres do jornalismo brasileiro, justamente por ser uma obra onde nós temos a intenção de estimular os nossos leitores e os aprendizes na ciência da construção de porta-vozes no muito além, né? E aí eu queria gastar uns minutinhos aqui para explicar para vocês por que muito além.
Nós estamos vivendo um mundo onde ele é globalizado, nós somos uma aldeia global, e nós não temos mais algo que no passado se falava, poxa, um gerente virou diretor, ou um executivo passou ao cargo de supervisor e gerente, ele precisa passar por um media training. A gente não vive mais isso. Todo mundo é porta-voz. Nós somos porta-vozes de uma aldeia global. E a comunicação passou a ser a principal ferramenta de gestão, a principal ferramenta de liderança. Então, ir além do media training é justamente estimular a visão de que é necessário uma formação holística em comunicação globalizada para sermos porta-vozes. Porta-voz, né, é o que a palavra mesmo diz. O que é um porta-voz? É quem porta vozes. É quem porta vozes de uma instituição, é quem porta vozes de uma ideia, é quem porta vozes de um conceito, é quem porta vozes de uma nova tendência. Isso é um porta-voz. Muitas vezes, o porta-voz, ele está falando por uma instituição inteira. Ele não tem o crachá de porta-voz, mas ele representa uma instituição. E hoje, com as redes sociais, todo mundo tendo a sua própria rede é porta-voz da ideia da instituição a qual essa pessoa representa. Então, quando nós falamos muito além, nós queremos estimular os nossos leitores num letramento, né? No media literacy, na era da hiperconexão. Eu preciso entender que o meu post nas redes sociais impacta, eu preciso entender que o meu post pode gerar um conflito entre países, eu preciso entender que o meu post vai também impactar o meu público interno. Então, ir além é, de fato, em primeiro lugar, ter a consciência de que eu preciso entender o que é hiperconexão. Em segundo lugar, o muito além uma tentativa de mostrar a necessidade que nós temos hoje de gestão de relacionamento. Não basta ter um discurso e não construir pontes e não moderar relações. Então, muito além uma construção de vários caminhos, várias estratégias testadas por nós na construção de relacionamento. E também um alerta para a necessidade de atualização constante. Eu já passei por media training, Patrícia. Tenho que te dizer que você deve passar por muitos na sua vida. Media training não é algo que a gente faz uma vez. Media training é algo que a gente faz sempre. Se fosse uma vez só, a gente teria um padrão de imprensa só, né? A gente não está vivendo mais numa sociedade onde a imprensa é quarto poder. Quando eu estava em redação, a imprensa era quarto poder, hoje não é mais. E a cada momento existe uma mudança nova, uma nova disrupção na inteligência artificial que eu preciso acompanhar, uma nova mudança na forma de interação nas redes, por meio de cartas, por meio de ofícios, ou seja, há uma necessidade de atualização constante. Nós temos também, no nosso livro, né, a intenção de compartilhar com vocês um conteúdo muito aprofundado do que nós damos nos laboratórios. Aí, aqui vale fazer um parênteses. Nos cursos da oficina, nós não temos turmas abertas. Então, se você acha que você está aqui hoje, porque depois você vai receber um link, vem aqui agora, eu vou cobrar X e venha no meu curso, esqueça, não é isso. Eu estou aqui de uma forma genuína para compartilhar com você aquilo que eu aprendi e aquilo que eu continuo aprendendo. Não é isso. Os meus cursos não são abertos, a gente não tem turmas abertas, os nossos cursos são fechados, são in company e são altamente customizados.
nós não temos cursos de prateleira, nós entendemos profundamente a necessidade dos liderados e dos líderes de uma instituição e nós desenvolvemos, a partir dessa necessidade, do entendimento dessa necessidade, um programa de capacitação que geralmente é de formação contínua. Então, esses laboratórios práticos para alta liderança nos permitiram ter uma trilha do que a gente chama de upskilling e reskilling nessa comunicação estratégica que gerou esse livro, né, que é o que nós estamos entendendo ser um playbook para quem quer, de fato, ter um atual panorama do mundo multimídia. Para nossa surpresa, o Paulo Nassar, diretor-presidente da Berge, nos colocou num patamar de elogio e de análise, né? Ele escreve o final do nosso livro, né? Ele escreve a orelha do nosso livro e ele coloca o livro como o mais importante escrito na história da comunicação empresarial brasileira e o livro do ano 2023 na categoria Negócios e Comunicação, justamente pela maneira como nós estamos dando valor para a comunicação estratégica como principal ativo na construção de líderes. Nós tivemos também a honra de ter o Jorge Duarte, muitos de vocês conhecem o Jorge, jornalista, relações públicas, doutor em comunicação, presidente da ABC Pública e também profissional de comunicação de carreira da Embrapa, né? O Jorge, ele faz a apresentação do nosso livro e ele diz algo que eu gosto muito, que é que capacitação é um processo permanente de aprendizagem e evolução para, mais do que ajudar porta-vozes, construir líderes. Eu entendo essa uma frase singular na apresentação do nosso livro, justamente porque nós não temos apenas um momento onde nós estamos na sala de aula, mas nós temos um aprendizado permanente, uma vez que há hoje o desafio de entender múltiplas facetas dos públicos com os quais o porta-voz deve interagir, precisa interagir, tem demandas específicas nessa interação. Justamente por isso, a gente formou um livro com 10 capítulos, e dentro desses 10 capítulos, nós trazemos uma compreensão de cenário, nós entendemos que o ponto zero, a linha 1, página 1, na construção de porta-vozes, é entendimento de contexto. Então, nós apresentamos cada capítulo com uma análise de contexto daquela temática, depois nós fazemos um contraponto e temos um entrevistado. A grande maioria deles são alunos, alunos que nós entrevistamos e que generosamente permitiram o compartilhamento das suas ideias a partir da vivência conosco. E nós trouxemos também alguns expoentes da comunicação atual e da liderança atual para, ao lado dos nossos alunos, compartilharem as suas visões plurais dessa construção de mundo de consensos por meio da comunicação como ferramenta de poder. Então, o livro, nós pensamos nesse formato, né, com texto, contraponto, entrevista em formato ping-pong, pessoal, que é aquela pergunta e resposta para que não tivéssemos autoras o poder da edição, mas que eles pudessem livremente falar o que eles pensam, né? E no final de cada capítulo, a gente tem a dica das autoras, aí sim, as nossas dicas sobre esses temas. Esses temas, nós entendemos que são os temas principais hoje que moldam o bom porta-voz, moldam o líder comunicador, moldam os principais comunicadores. Para fazer esse livro, Miriam e eu estudamos muito, muito os principais líderes, os principais comunicadores de todos os tempos.
e nós colecionamos as principais características que todos eles têm em comum. A partir disso, a partir dessa análise de contexto, nós chegamos no arquétipo do que nós entendemos ser o que de fato expressa o bom porta-voz e como ele se expressa também, né? E quais são esses arquétipos, vamos dizer assim, o que que forma, né, um bom porta-voz, já respondendo, em parte, algumas das perguntas que algumas pessoas colocaram no grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp franqueado para quem quiser participar, né? Nós colocamos lá na inscrição para vocês. E estudando os bons porta-vozes, desde Churchill até o Papa Francisco, passando por Obama, e vários outros comunicadores, eu vou me restringir a falar no campo fora do Brasil, para evitar qualquer tipo de má interpretação nesse momento. Mas o que forma? Qual é o arquétipo? Quais são os 10 pilares da formação do porta-voz? E vocês vão ver depois que esses 10 pilares são os 10 capítulos do nosso livro, né? O primeiro dele é o porta-voz que sabe usar a comunicação como poder global. Então, comunicação é arma na geopolítica global. E a Miriam escreveu brilhantemente esse ano o nosso book de tendências. Nós temos na oficina o hábito de todo início de ano lançar um book de tendências da comunicação, e uma das tendências é justamente esse ponto do arquétipo do bom porta-voz, né? A geopolítica no centro. Eu não sou mais um cidadão brasileiro, eu sou um cidadão global. A minha ação impacta ou não impacta na disseminação da Covid, por exemplo. Então, a comunicação hoje deve ser usada como poder na gestão global. Então, esse é um entendimento e nós apresentamos várias dicas sobre isso. Em segundo lugar, o segundo arquétipo é entender que o mundo é multimídia. O bom porta-voz não é aquele que saiba apenas fazer um bom discurso numa plateia, mas ele sabe a protocolo de uso de redes sociais, ele é capaz de fazer um bom tweet, ele sabe gravar uma live, ele sabe falar de uma forma muito objetiva para um vídeo. Esse é o bom porta-voz. Ele é multimídia, ele sabe participar de debate. Não há mais espaço para improviso no mundo, na era da hiperconexão. E nós temos vários exemplos muito recentes de bons oradores e que são muito ruins no improviso. Não há mais espaço para isso. Então, o mundo multimídia não permite mais, porque tudo fica indexado. Então, entender que o mundo é multimídia. Antecipar a gestão de crises. O bom porta-voz é aquele que ele se especializa em gestão de crise. Essa é a minha disciplina, como eu falei para vocês, é algo que eu tenho estudado muito nos últimos anos. Felizmente, tenho gerido crises extremamente complexas no nosso país, na área corporativa, e eu posso dizer para vocês com muita certeza, as crises dependem da liderança. A gestão, o sucesso de uma crise depende da liderança. Quanto mais o líder entende de comunicação e entende o seu papel enquanto porta-voz na instituição, o sucesso dessa crise também está atrelado a isso. Então, a antecipação da gestão de crise, né? E no nosso capítulo 8 do nosso livro, a gente tem o tema que é crise como evitar, justamente para dar esse chacoalhão para os líderes, que eles têm que entender a antecipação de crise e que não é algo que está na batuta da assessoria de comunicação. Não é aquela coisa, tem uma crise, manda a assessoria cuidar. Assim, a comunicação é 20% de uma crise. Mais do que isso, 88% das crises até agora, pelas pesquisas, ela vem de problemas de gestão e não de comunicação. O quarto arquétipo é saber se expor nas redes sociais. Sempre me perguntam, quais são as principais crises que vocês administram? Uma delas é
não saber, os líderes não saber se expor nas redes sociais. Então, se eu quero ser um bom porta-voz, eu tenho que dominar a dialética das redes sociais. Eu preciso saber conquistar o meu espaço na mídia. Isso é algo muito importante. Existe hoje a busca pela relevância. Por que vão buscar o meu conteúdo e não o conteúdo do concorrente? Como eu posso ser relevante? Então, é necessário que o porta-voz tenha conhecimento de como conquistar o espaço na mídia, assim como dominar a construção do discurso. Nós estamos vivendo um momento onde não são as ideias verdadeiras que mais prosperam. Então, como eu consigo construir esse discurso, né? O bom porta-voz, ele também tem que entender da prática do contraditório. O bom porta-voz não é aquele que fala com a sua própria bolha e tem a autoafirmação do seu viés pela sua própria bolha, mas ele consegue dialogar com outras bolhas. Esse é o grande desafio, é um dos grandes desafios. E eu fico muito feliz porque eu e Miriam estávamos com o livro pronto para publicar quando entrou a pandemia. E aí a gente pensou, puxa, publica, não publica, e agora como é que vai ser? Como é que a gente vai lançar um livro físico? A gente queria muito que fosse físico, o livro, enfim, e aí a gente parou e pensou, não vamos publicar, vamos esperar, vamos ver o que vai ser. E com isso, a gente já cresceu, a gente aprendeu três novos arquétipos. Um deles é justamente o contraditório, né? Como falar para além das bolhas passou a ser uma virtude para os porta-vozes atuais, né? Por último, gerir a pós-verdade. Eu não tenho como apenas falar com contraditório, mas eu tenho que entender da análise de contexto, né? Gerir a verdade e a pós-verdade, e para isso eu preciso ter notícia. Não existe mágica, não existe porta-voz sem notícia. Não é isso, Mimi? Com você. É isso. E aí entramos nessa pergunta, provocação que a gente faz no capítulo de introdução do nosso livro, que é uma apresentação desse vasto mundo da comunicação. O que é a arte da comunicação? A arte da comunicação é tudo isso que a gente aborda no livro de uma maneira multifacetada e, ao mesmo tempo, holística. Essa é a síntese o tempo inteiro. Aí a gente fala no livro, Patrícia e eu, porque a gente acredita nisso, que a arte da comunicação hoje se tornou, na era da hiperconexão, uma espécie de cálice sagrado, de santo graal. Todo mundo quer ter, todo mundo quer aprender. E aí, uma notícia verdadeira, só antes de entrar aqui no storytelling, é que não existe uma arte da comunicação, é um construir constante. Essa é a principal mudança geopolítica que houve. Hoje a comunicação não é mais a alma do negócio, ela é o próprio negócio. Então é um outro contexto, é uma outra estatura. E aí, por que a gente escolhe também, a gente abre, né, a primeira linha do nosso livro começa com essa história, que é um emblema simbólica. Era uma vez num reino, antigo reino da Pérsia, que é a história das Mil e Uma Noites. Aí, o storytelling, contar, saber contar a história, move o mundo desde o início, desde antes de Gutenberg inventar a prensa escrita. E quanto mais complexo, quanto mais poderoso esse contexto de comunicação, mais a necessidade que temos nós, todos nós, porta-vozes institucionais, porta-vozes oficiais, digamos assim, a saber contar a história, dependendo do público, e aí é que é quase assim, é uma arte mesmo. E por isso resume a riqueza. Se eu fosse resumir aqui, quanto mais poderosa a comunicação como protagonista central desse mundo hiperconectado, maior a necessidade da gente entender esse universo.
E eu queria aproveitar aqui, Patrícia, e responder uma pergunta que o Roberto Baraldi fez, que eu achei muito interessante, uma provocação que a gente não vai deixar passar sem a resposta. Ele fala que no mundo offline, o líder era aquele que desafiava o sentido comum, propunha o novo, surpreendia e liderava na construção do caminho. Hoje, nas mídias sociais, o líder é aquele que mais consegue entreter a plateia, mais diz o que se quer ouvir. O líder, nessas circunstâncias, torna-se prisioneiro de um mainstream conservador. Não lidera mais o novo, mas só a sua audiência. Pergunta: aonde isso nos levará? Olha, Roberto, eu tenho certeza que isso vai levar a todos nós da consciência que a gente precisa falar o que é verdadeiro, falar os valores, porque um líder que só fala para encantar a audiência, para oferecer o circo que a audiência está procurando, ele vai sumir, ele vai se perder na fumaça dos milhares de pixels. Então, assim, mesmo quem não tem não fala para a mídia profissional, fala para o seu pequeno grupo, sua pequena comunidade, se ele não transmitir valores verdadeiros, ele não vai ser ouvido. Isso, assim, eu te digo com convicção mesmo, de anos acompanhando. E é também o dilema que a Patrícia falou, o dia inteiro, hoje mesmo tem newsletters, canais especializados analisando que o medo do líder de até onde eu falo ou não falo, até onde eu me posiciono nessas questões prementes de justiça social. Ontem foi publicado um livro, um guia para como empresas devem se posicionar com relação à justiça social. Então, isso tudo se integra dentro da arte da comunicação e de saber contar a história. E a gente pensou aqui algumas frases, alguns insights que se faz no nosso livro, que hoje não lembrava direito quantas páginas, tem quase 340 páginas. A arte da comunicação, exercida de forma clara e objetiva, gera um resultado valioso no contexto atual, o exercício do poder para chegar à influência sobre a opinião pública. E aqui, de novo, quanto maior o poder, eu tenho maior poder de me comunicar melhor, de realmente me conectar com todas as comunidades, os públicos de interesse de que uma instituição, uma empresa precisa se comunicar. Mas se eu não souber fazer isso de uma maneira sustentável, verdadeira, eu não vou criar essa conexão e eu não vou estar comunicando. Eu vou estar contribuindo para um ruído que se perde na fumaça. Então, por isso, o nosso livro fala muito o letramento hoje é uma necessidade vital para todo mundo, o tempo inteiro, entender e reaprender. Então, eu acho muito engraçado quando vem perguntas assim, como é que a gente faz para isso? Não existe uma fórmula. Existem milhões de fórmulas, vai depender do quanto maior a gente entender o que os públicos esperam de nós e da nossa capacidade de atender a essa expectativa, menos difícil, menos complexo vai ser o nosso desafio de chegar até ele. Mesmo se for para dizer uma verdade, ainda estamos nos preparando para atender isso, para atingir essa meta. Mostramos em que estágio estamos, no meio do caminho, isso é verdade, e isso fica, isso comunica. O protagonismo da comunicação é decisivo e complexo no cenário contemporâneo. É decisivo e complexo e é uma faca de dois gumes, né? Porque se você não souber exercer esse protagonismo, você vai estar criando crise o tempo inteiro. Tem mais um.
que é uma síntese de tudo, né? Na era da informação, comunicação é poder. E aí é importante a gente lembrar o que é a nossa, uma das nossas filosofias, credo mesmo, é mais que filosofia, é que informar não é comunicar. Comunicar é se relacionar. E até há verbos mais abrangentes, como coabitar, comunicar é coabitar, no sentido que a gente está o tempo inteiro tentando se comunicar. Antes da gente passar para os capítulos, é interessante isso. Foi uma das coisas que nos deu mais trabalho, foi escolher os entrevistados, porque não era porque só era nosso aluno, porque era uma pessoa muito legal, porque era um porta-voz de referência, a gente queria aderência ao tema. Aderência ao tema abordado em cada capítulo. Muitas vezes discutimos muito, né, Patrícia? Mas eu acho que fomos felizes no final. A gente conseguiu nomes que falam por si. Como o caso aqui no capítulo 1, que é onde a gente aborda essa questão da comunicação no contexto de globalização, né, que a informação se vive num ambiente de muita informação, você disputa milésimos de segundos de atenção. Numa sociedade em rede, você tem que ser muito estratégico. Quero destacar aqui um tripé: técnica, preparo, técnica e estratégia. Sem isso, é um tripézinho mesmo. Sem isso, não se vai a lugar nenhum. Escolhemos o embaixador José Stanislau, que foi muito feliz a nossa escolha, porque ele nos trouxe insights muito ricos. Né? Na era da hiperconexão, isso a gente mostra no contexto do capítulo e no contraponto, que eu acho que é um dos aspectos mais interessantes do nosso livro, que a gente, todo contexto tem um contraponto, e isso é a riqueza da comunicação. O porta-voz, para se comunicar, ele para construir um consenso, um diálogo que chega a algum lugar, ele tem que entender cada dissenso, cada opinião contraditória de cada segmento de público. Aí ele vai estar mais preparado para construir o consenso, que nunca é uma certeza. Então, aqui, na era da hiperconexão e da sociedade rede, a comunicação se insere nesse contexto global que permite diferentes abordagens comunicacionais. E aí, o desafio de entender que abordagem eu preciso para esta situação, não esta aqui não vai me adiantar. É como se eu tivesse uma cesta de produtos e eu fosse escolhendo ali. O debate sai da dimensão local para escalas mais amplas, isso é muito bom e também pode ser o terror numa situação de crise porque ele ganha essa escala, a crise cresce em escala em segundos, né? E a questão do soft power, das chamadas soft skills, que a gente aborda também nesse capítulo, que é uma aliada essencial da comunicação e uma busca que a gente tem que ser contínua, sempre. Eu queria só acrescentar, né, nesse capítulo 1, a gente não está dando aqui as dicas, por enquanto, de cada capítulo, né, mas acrescentar essa questão que o embaixador Stanislau deixou muito claro para a gente, que é a premissa da diplomacia, né, que é a conversa, que é o debate, que é você encarar de fato opiniões contrárias à sua opinião. E esse é um dos grandes desafios dos líderes. Inclusive, tem uma pergunta: como blindar o gestor que eu trabalho? Né? Me pedem para blindar o gestor. Não há blindagem se o seu gestor não entender que existem críticas em relação ao que ele pensa. Né? Já dizia o poeta que a unanimidade é burra.
Não existe unanimidade. E principalmente no mundo onde nós estamos vivendo, no espaço geográfico do nosso país, a construção de qualquer marca, de qualquer posicionamento, deve-se levar em conta a polarização. De uma certa maneira, a sua ideia, ela será interpretada com vieses distintos, interpretações distintas. Então, o porta-voz que ele insiste em falar para si próprio, para a bolha, para o umbigo, não há como ele ter protagonismo e ele ser porta-voz, porque ele não portará vozes nenhuma. Num país de polarização, nós temos vozes dissonantes. Então, a gente, de propósito, abriu o nosso livro com um diplomata muito especial, muito querido, muito conhecido, muito douto, que nos deu uma aula e que nos coloca o desafio da conversa, do diálogo enfrentando o contraditório e um diálogo civilizado, que é o que preza a diplomacia. No capítulo 2, que foi algo que a gente também, é o capítulo que a gente fala, poxa, tinha tanta gente que poderia estar aqui performando, né? Que é como conquistar o espaço na mídia, né? Eu falei, quando eu era jornalista lá atrás, e quando eu comecei a minha carreira em assessora de imprensa, o que a gente fazia era conquistar espaço na mídia, né? Mas hoje, muitas vezes, um tweet resolve muito mais do que uma grande matéria, não é? Muitas vezes o influenciador vai conquistar um espaço, né? Isso tudo é mídia. E a gente foi muito feliz em escolher o Dr. Charles Alcântara. O Charles, ele foi, né, o presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco, que é uma das entidades que congregam, né, os auditores do fisco. E ele mesmo fala, poxa, quer coisa mais difícil do que falar de imposto? Não é? Ninguém quer falar de imposto. Esse é um tema difícil demais. Então, justamente por isso, nós trouxemos aqui a experiência do Dr. Charles, que criou uma forma de contar a sua história de uma maneira muito especial, que foi criando o projeto junto conosco da reforma tributária solidária, né? Ele tinha uma questão específica de um embate no Congresso Nacional, e que ele entendeu que se ele não construísse, não explicasse para a sociedade brasileira, né, o que significa tributo, o que significa quem deve pagar mais, quem deve pagar menos, como é que, ao final de contas, como é que isso impacta na desigualdade social do nosso país, a história dele não seria contada. A maneira como o Charles teve esse olhar, né, ele inclusive é o que dá o título do nosso capítulo, desse capítulo, que é Temos que expandir o nosso olhar. Então, para ele, foi muito claro essa questão de que, para conquistar o espaço na mídia, a notícia dele teria que ter impacto social. Isso ecoa com o que nós, jornalistas, aprendemos desde sempre. Notícia é notícia quando ela tem interesse social. E os comunicadores e os porta-vozes, eles têm o desafio de construir notícias que tenham impacto social. E, para isso, é necessário entender como contar a melhor história. Então, se eu sei que tem impacto social, como é que eu desenvolvo essa história, considerando os diferentes níveis de conhecimento da sociedade brasileira? É o que a Miriam vinha falando, eu tenho que entender na mais pequenininha partícula do meu público ou do stakeholder, né? Aqui na oficina, a gente, há algum tempo, começou a enxergar a comunicação estratégica com o que a gente chama de nanocomunicação. Ela precisa ser o mais segmentada possível para ser estratégica. E o porta-voz que não conseguir entender que ele tem que endereçar
uma mesma mensagem com ênfases distintas, ele não é um porta-voz. Não na era da hiperconexão. Ele pode ser um porta-voz para um determinado público, mas ele certamente não terá um protagonismo. Por quê? Porque ele vai estar falando com um público que talvez não esteja entendendo o que ele está falando, ou um outro que gostaria, que tem expectativas muito diferentes aquela a qual ele está preparado para dialogar. Então, essa comunicação, ela passa por uma construção de técnica de storytelling. Esse porta-voz, ele precisa ter preparo. Preparo é a receita básica. Nós não acreditamos em improviso nenhum. Nós acreditamos em preparo. E isso é algo que distingue os bons porta-vozes. Eu sempre cito Barack Obama, porque independente de ideologia, não estou aqui para dizer o partido A ou partido B nos Estados Unidos, eu estou falando com o Obama enquanto líder e enquanto orador. O Obama, no livro dele, Terra Prometida, ele diz em 3 trechos da importância da preparação dele enquanto porta-voz. E ele repete que ele não faz nenhum discurso sem ser treinado. A comunicação é ferramenta de poder para Barack Obama. Então, eu ouço muito dos meus alunos, poxa, mas ele é um orador nato. Não, ninguém é. Ninguém nasce sabendo se comunicar. A gente aprende a falar quando somos crianças. E ensinamos os nossos filhos a falar. Corrigimos os nossos filhos na fonética, corrigimos os nossos filhos quando eles interrompem o coleguinha ou a gente quando estamos falando entre adultos, mas nunca ensinamos os nossos filhos a se comunicar. Porque se comunicar é conviver. Então, eu convivo com você desde que eu entenda a sua expectativa. Isso demanda preparo. Então, para isso, eu tenho que ter ângulos distintos para a minha notícia. Né? Então, o comunicador ele precisa descobrir qual é a melhor maneira de explorar esses ângulos. Eu recomendo demais esse capítulo do Charles Alcântara. Ah, esse eu acho que foi uma das escolhas mais felizes que nós tivemos, porque o Caio Túlio, né, primeiro ouvidor da imprensa brasileira, deu uma aula. Eu fiquei muito triste, porque na época eu não consegui ir na entrevista com ele. Lembra, Patrícia? Foi fora de Brasília. Mas é riquíssima os insights que ele traz, porque ele estuda as mídias sociais no seu nascimento, no seu nascedouro, com toda a encrenca. Então, hoje, assim, o mais desafiador para se entender essa questão do mundo é multimídia, que a roda já girou há muito tempo, como a gente falou no início, acho que a Patrícia falou que lembram quando se chamar, a imprensa tinha o nome de quarto poder, hoje tem bilhões de poderes, cada um de nós é uma mídia que pode vir a ser muito poderosa naquele nicho, e isso muda tudo. Então, esse capítulo a gente analisa como é, afinal, a comunicação multimídia e como ela influencia a imprensa. Porque a imprensa hoje já aquele conceito clássico que a gente estuda nas faculdades, nos cursos de comunicação, né, notícia, os valores da notícia, hoje quem manda são os algoritmos. Então, mudou toda essa concepção do que é notícia. E a gente precisa entender isso. E eu queria chamar a atenção para uma questão que tem me despertado, eu tenho estudado muito, porque no inglês eles têm 2 conceitos, que é disinformation e misunderstood, misinformation. É diferente de nós, para nós é tudo desinformação, né? Com essa questão da encrenca que a gente tem esse viés de confirmação. A desinformação, segundo na língua inglesa, é aquela feita com propósito, é a notícia falsa com intenção de ser falsa. Eu sei que ela é falsa, eu compartilho, eu invento. Misinformation, às vezes, é a incompreensão, é você não entender direito e sair compartilhando,
né? Não é que não seja nefasta. Isso tudo acontece milhares de vezes por minuto no mundo hoje. Então, entender esse contexto de mundo multimídia, quais são as possibilidades que ele nos traz e quais são as complexidades e os desafios, necessita preparo constante de cada um de nós, né? Outra questão que eu acho que é fundamental aqui, que a gente também tem procurado fazer uma imersão nisso, a gente traz isso na Tendências desse ano, que foi um pouquinho depois do nosso livro, que é a questão da dieta da comunicação, que a gente está estudando o tempo inteiro, porque é a única saída para a gente sair desse mar de desinformação e de informações incorretas. Lembra, Patrícia, quando surge, há alguns anos aí, a gente mostrava nos nossos treinamentos que com as notícias, com fake news, quando surgem as agências de checagem de notícia, que a gente sai daquele mindset de falso, errado, verdadeiro e falso, mentira, verdade. Começam a surgir outras questões, como impreciso, exagerado. E isso hoje a gente está navegando, está imerso dentro desse contexto. Então, a É gente se justamente debruça. por isso que nós, durante a pandemia, resolvemos trazer o cientista Miguel Nicoleles, né? A gente, brasileiros, temos a honra de ter um dos 20 maiores cientistas da atualidade brasileiro, professor Nicoleles, e ele brilha nesse capítulo, né? O capítulo que fala justamente sobre o desafio da pós-verdade. Esse é um arquétipo que o bom porta-voz precisa dominar, e todos nós estamos descobrindo cada dia novas nuances da pós-verdade, não é? O professor Nicoleles, ele foi escolhido por nós por ser um pregador no deserto na época da pandemia, né? Ele, enquanto cientista, precisava explicar para as pessoas por que elas precisavam ficar em casa e por que elas precisavam se vacinar. Ele lidou com a pós-verdade, né? Ele sofreu pela pós-verdade, foi perseguido pela pós-verdade, e nos traz nesse capítulo a força da palavra, né? Ele diz, um estudioso do cérebro humano, inclusive, que o nosso cérebro foi desenvolvido, ele tem muito mais propensão para absorver notícias falsas do que verdadeiras. A mentira ecoa mais do que a verdade. Então, se existe um desafio para o bom porta-voz, é a produção ininterrupta da verdade. Mas a verdade não é sexy. A verdade não é sexy. A verdade tem um problema de marketing seríssimo. A verdade, nós precisamos ter muito storytelling e técnicas para que ela ecoe. Porque se nós temos o nosso cérebro já querendo só consumir mentiras, né, ou desinformação, teremos que ser uma máquina de notícias positivas. E é isso que ele fala, né? É isso que o Nicoleles fala. Ele fala que é responsabilidade, muitas vezes, dos porta-vozes a criação de realidades paralelas, por não saber como coibir ou por simplesmente propagar. Quem nunca recebeu uma notícia inverídica e, no afã de querer fazer parte daquele grupo, compartilhou? O porta-voz da era da hiperconexão tem responsabilidade nisso. Então, ele diz que nós estamos vivendo num debate, numa arena, onde é muito difícil ter consenso, mas é possível ter moderação. E a moderação vem na escolha das palavras. Então, a escolha das palavras, o que aqui na oficina nós chamamos de alfaiataria do léxico, da palavra, é algo muito importante para a gente conseguir
navegar na pós-verdade. Passando para o próximo, né, Miriam? O papel do porta-voz, coração do livro, coração da comunicação, ponto central, porque esse papel ele muda, ele vai adquirindo novas complexidades, vai agregando desafios e oportunidades. É um exercício que exige um preparo constante, uma técnica e estratégia. Eu cada vez mais acredito que comunicação é pura estratégia. Estratégia de avaliar custo e benefício, timing, tom de voz, isso muda. E eu queria trazer aqui uma questão que é o meu mais atual fascínio, que é um conceito que eu, lendo um livro sobre formação de história cultural, que é um tema que me fascina muito, eu compartilhei com a Patrícia, quando eu fico muito entusiasmada com alguma coisa, às vezes eu mando de noite, tarde, olha isso, olha só isso, porque é uma troca de insights. É a figura do narrador historiador que, assim, muitas vezes o historiador perde credibilidade. Ele é um porta-voz da história. Ele reconta um fato que a gente não está mais aqui, um fato de milênios atrás. E aí ela fala que na ciência da história cultural tem o papel do narrador historiador, que é aquele que se vale de provas, indícios pesquisados cuidadosamente, selecionados, dispostos em uma rede de analogias e combinações de modo a revelar significados, que mais até do que explicar, operam como recurso de autoridade da fala do historiador. Olhem a riqueza disso, e é por papel do porta-voz institucional, é isso, fazer essa artesania, como a Patrícia usou, né? Essa alfaiataria, né? Você usou a alfaiataria. E aí, só para concluir esse conceito que eu achei espetacular, pretendo me debruçar mais sobre ele, ela falou que o mais correto nessa busca pela verdade, de refletir realmente o que aconteceu no trabalho da escrita, o narrador historiador tem que saber que ele pode jamais constituir uma verdade única ou absoluta. O mais certo seria afirmar que a história estabelece regimes de verdade e não certezas absolutas. Achei isso espetacular, porque é a essência do desafio do porta-voz. Muitas vezes ele tem que explicar conceitos que ainda estão em formação na sua empresa. Né? Agora mesmo tem toda essa questão do ISD, ele tem que dizer: estamos buscando, estamos com dificuldade aqui, porque o nosso setor precisa muito, trabalha com, consome muitos recursos hídricos, mas a gente está fazendo isso, é o tempo inteiro costurando uma versão verdadeira. Esse seria o papel do porta-voz, que ele fala pelas instituições, ele se torna o símbolo máximo de uma instituição pública ou privada, não importa. Então, é um trabalho fascinante, mas complexo. E o Miguel Jorge, nós trouxemos ele justamente por ter navegado nos dois setores, né? Como porta-voz da Auto Latina há muitos anos, na América Latina, como ministro, né, de Indústria e Comércio, no Brasil. Então, nas duas funções, enquanto porta-voz, e nas duas funções desenvolvendo narrativas muito complexas, construção de narrativas onde não se tinha ainda a história toda. E a nossa recomendação para o porta-voz, muito nesse capítulo, né, é a disponibilidade. O bom porta-voz é aquele que sabe desenvolver soft skills, como, por exemplo, a empatia, como a criatividade, mas principalmente a disponibilidade. Não há como ser porta-voz sem ser disponível.
Eu preciso demonstrar essa disponibilidade, né? Mesmo o Miguel Jorge abrindo o capítulo dele dizendo que o repórter não tem amigos, né? Então, mesmo com toda a preocupação, né, de o que falar com a imprensa, né? Eu vejo aqui alguns repórteres, ex-repórteres na minha telinha aqui, mas mesmo com toda essa preocupação, é possível ter fontes cativas na imprensa e construir narrativas. Eu falava com um colunista hoje importante e eu falava, olha, meu cliente não está querendo passar essa notícia para você porque ele tem receio que você publique isso logo depois de ter falado com ele. Ele, poxa, Paty, assim, dá para a gente segurar isso e publicar daqui a pouco, né? É assim, eu estou disponível, eu espero que ele esteja disponível também. Então, a disponibilidade é um soft skill muito importante, né? Eu ouço muito, ainda ouço muito de porta-voz, eu não vou falar com fulano porque fulano bate na gente, bate no sentido de bater na instituição. Fulano não é uma pessoa que nós queremos conversar, né? Essa não é a estratégia que nós acreditamos que seja a mais adequada nesse mundo onde comunicação é convívio. E aqui a gente tem o Dr. João Ricardo, né, Miriam? Onde a gente aborda essa questão do que é notícia, né? Que é um conceito, os valores da notícia, eles também são mutantes. Mas por que a gente escolheu? Qual foi o nosso critério aqui de escolha? O doutor João Ricardo presidiu a MP, que é a instituição dos juízes da Justiça Estadual. Então, imagina você liderar uma entidade com 14, na época tinha 14 mil e alguma coisa, 14.400 juízes estaduais dos 27 estados, cabeças, expectativas, visão de mundo completamente distintas, e ele era o porta-voz de toda esse mosaico aí, né, que até hoje. Então, muitas vezes, você talvez tenha que defender princípios, princípios que não, conceitos, que não é a sua opinião pessoal. Então, foi um desafio muito rico, né? Ao mesmo tempo, entender o que é notícia, o que é a boa notícia, que muito para o jornalista de carreira, ela tem um conceito. A gente costuma até usar isso muito em treinamento. No mindset do jornalista, a notícia é aquilo que alguém não quer ver publicado. Então, ele vai atrás do furo, da coisa, mas muitas vezes as pessoas, uma boa notícia para mim, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, seria uma notícia maravilhosa que mudaria a minha vida, mas não, a Ariadne está rindo aqui. É isso, os valores de notícia precisam, para você entender o que é notícia, o que seria uma boa notícia para esse público, aí eu estou entrando no universo específico da comunicação corporativa, eu preciso entender o meu público. Eu preciso entender o timing do meu público, as expectativas do meu público, o que aquele público entende do que eu vou falar. Então, é um trabalho de análise SWOT, de novo, que tem que ser feito. Não é E só saber. notícia, o João Ricardo fala muito nesse capítulo, notícia não pode ser descontextualizada. Há um erro muito comum nos porta-vozes, que é construir a sua notícia de uma forma descontextualizada do interesse do espectador, sem analisar os públicos impactados e totalmente desconexa do contexto político social do nosso país. Então, a Agenda 2030, a Agenda ESG, precisa ser considerada antes de tudo. Agenda de valores, autenticidade, coerência, isso tudo precisa ser considerado para a construção dessa notícia. Não é apenas vamos lançar um novo produto, mas a gente tem que entender exatamente o contexto social para o lançamento desse produto. O capítulo 7, pessoal, a gente fala sobre a construção do discurso.
E nós temos, e eu acho que todos vocês, comunicadores, profissionais de comunicação, trabalham com diferentes metodologias, mas no fundo o que nós queremos quando a gente fala de discurso é a construção da ideia âncora ou da mensagem-chave, da ideia matriz, da ideia core, tem várias formas de você dizer que é a mensagem principal. A gente sabe que, voltando um pouco sobre os ensinamentos do Nicoleles, o nosso cérebro não foi feito também para gravar muitas informações. Nós conseguimos gravar, mas não reproduzir na sua essência com a mesma eficiência que o emissor deu. Portanto, é necessário a escolha de uma ideia âncora. E aqui, a Ana Paula Vescov nos dá, também nos brinda com um grande capítulo, né, sobre a necessidade de criação de discurso, né, a partir de mensagens verdadeiras, e que possam ancorar todo o processo de comunicação. Aqui a gente discute aquela história de, poxa, eu não tenho a história toda para contar, o que que eu vou falar? Né? E a gente sempre diz, mesmo numa tragédia, mesmo num acidente, você tem momentos em que você pode falar. O que você pode falar, você deve falar. E escolher uma mensagem que tem que estar embalada por técnicas de storytelling, que tenha que ter o que a gente chama, na nossa metodologia, do tripé da visão, como você quer ser visto, o contexto, analisar o contexto e a estratégia, né? Então, é uma entrevista também muito interessante e que fala sobre a essência do bom porta-voz, que é ter, de fato, uma ideia âncora. Pode parecer simples, mas é a grande dificuldade da maior parte dos porta-vozes que nós treinamos. Quando a gente trabalha com bancos, por exemplo, a mesmos diretores, 10 diretores de um banco, vamos falar sobre um tema. É muito raro a gente encontrar uma instituição que consiga discorrer uma ideia âncora sobre o mesmo tema nos seus 10 diretores. São ângulos diferentes para defender um conceito. E a gente sabe que o que não vai colar, não vai colar porque não vai ser massificado. Relevância hoje tem a ver com permanência de discurso, consistência de discurso e foco de discurso. Então, eu tenho que repetir, repetir, repetir com a mesma ênfase. Então, a ideia âncora é fundamental na construção do bom porta-voz. A gente já falou bastante sobre crise, eu acho que a gente não vai se aprofundar aqui. Esse é um capítulo central, mas eu já falei bastante no começo da Masterclass. A gente teve mais uma vez a honra de ter o professor Forne, que, na minha visão, é o maior estudioso de crise no Brasil, com livros publicados, parceiro da oficina, meu mentor em muitas situações. E o Forne nos fala, nos chama a atenção sobre a importância da construção do mindset desse porta-voz sobre como antever crise. O bom porta-voz não é aquele que, na hora da crise, é treinado para falar, mas ele consegue antever a crise e construir narrativas para que essa crise tenha uma permanência menor ou um impacto menor, os danos sejam minorados. Aí vem a encrenca, porque eu acho que esse título ficou muito feliz também. Como se expor sem se expor. Porque, assim, já não dá para não se expor nas redes sociais. É cada vez menor esse espaço, se é que ele existe, né? Então, a gente trouxe também a desembargadora doutora Andréa Pachá, que ela é muito ativa nas redes, hoje desembargadora, a conhecermos juíza, né? Que trouxe muita riqueza para isso, que é o que nós convivemos no dia a dia. Hoje as mídias sociais já nem são mais as praças, né? Elas são a nossa sala de visitas, as mídias sociais elas ocupam muitos papéis.
e elas são as mídias de hoje, né? Muito mais do que os veículos da mídia tradicional. E tem uma questão que muda tudo, muda toda que veio com as redes sociais e com as mídias e com a internet, que é a nuvem. Hoje fica tudo lá. Você dá uma googladinha, você pega crises de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e traz para o presente. Isso também é uma disrupção muito grande, né? Elas agregam uma dicotomia sobre a perspectiva de comunicação corporativa. Elas são grandes aliadas da comunicação institucional, mas podem se transformar no maior desafio sem o entendimento da dinâmica, né? E a gente que treina muitas instituições públicas há anos, já ajudamos a montar gestão de redes sociais em muitas instituições da República, né, Patrícia? Criamos podcasts, enfim, a gente treinou a República. E esses dias eu estava pensando sobre isso, que antes todos os treinamentos para instituições públicas de qualquer área era um choro dos assessores de comunicação social, que às vezes de uma pessoa, duas, para lidar com esse mundo, vasto mundo das redes. Hoje já tem, as Ascons estão mais profissionais, né? Muitas já com soluções de comunicação externas, porque é necessário, porque é um mundo muito vasto, com um poder muito grande sobre sobre a nossa reputação. Então, é como se a gente vivesse em corda bamba, sem esse monitoramento, sem ajuda também de profissionais, de técnica, de preparo, de estratégia, a gente se expõe com um grande risco para a nossa reputação. Então, é preciso saber como se expor, não é só o que dizer, ou falar ou não falar, mas com todas essas nuances que as mídias sociais exercem hoje, né? Sem dúvida. A São Amélia novos espaços. Pachá, que também é autora de alguns livros, inclusive best-seller, ela diz que se colocou na rede é para a eternidade. Essa é a nossa recomendação. A análise SWOT, a gente, inclusive, nos nossos treinamentos individuais para altos executivos, de como lidar, etiqueta no uso das redes sociais, tem um curso desse com esse título. A gente fala que a postagem depende de ser utilidade pública ou não. E às vezes um like, eu ouço muito isso. Poxa, mas eu nem estou nas redes, eu tenho lá um perfil no Twitter só para acompanhar. Tudo bem, mas você está curtindo tudo, está dando like em tudo. E aí? Né? Então, a gente já viu várias instituições, inclusive alguns gestores públicos, respondendo a processos administrativos por má conduta no uso de redes sociais, às vezes por um like, às vezes por um dislike, não apenas pelos comentários. Então, caiu na rede é para a eternidade, as redes sociais são mídia, o bom porta-voz é aquele que tem protocolos seguros de uso de redes sociais. Então, a gente sempre fala, se for ofensivo, se for preconceituoso, se for opinativo, se for crítica, não se publica. O que eu publico? Aquilo que tem utilidade pública e aquilo que tem impacto social para o bem é o que eu publico. E aquilo que eu quero compartilhar conteúdo que não seja polêmico. Obviamente, existem filtros que nós temos que fazer antes das publicações. As redes são salas, como a Miriam colocou, ambientes desgovernados. A gente tem visto a rivalidade muito nas redes, né? E muitos assessores com muita dificuldade de gerir os seus assessorados, porque como é que a gente fala que na hora que você não está do lado, aquilo que ele posta, né? Por isso que explicar os domínios das redes sociais, os usos, utilizar cases de porta-vozes, de gestores privados e públicos que tiveram muitas vezes demissões, multas, penalidades, cancelamentos nas redes sociais é uma técnica que nós utilizamos para fazer o letramento digital do seu
porta-voz. E por último, é o grande momento do nosso livro, que é a gente teve a honra de conseguir entrevistar o professor Dominique Volton. O professor Dominique Volton, na nossa visão, Miriam e minha, é a principal referência da comunicação moderna em vida. Ele é professor da Sorbonne, ele tem vários livros publicados, inclusive um livro que nós gostamos muito, eu e Miriam, e recomendamos muito a leitura, que é Informar, cujo título é Informar não é comunicar, escrito pelo professor Dominique Volton, e ele também nos coroa com esse capítulo que nós decidimos fazer também durante a pandemia, justamente por ter sido um período mais complexo dos porta-vozes conseguirem expor o seu ponto de vista no mundo de contraditórios. O que o Dominique diz, em primeiro lugar, é que o porta-voz ele precisa saber utilizar um sinônimo para o verbo comunicar. E o sinônimo que ele sugere é conviver. O bom porta-voz é aquele que substitui o verbo comunicar por conviver. Se eu quero estar numa sociedade hiperconectada e eu não tenho para onde correr, eu vivo nela, eu preciso entender que as mensagens transmitidas nesse debate, elas são plurais e elas têm discursos interessados. Não há discurso desinteressado, né? E que também o que ele diz é que a gente precisa ser um aglutinador social. O porta-voz que se dispõe a portar vozes de uma instituição, ele é aquele indutor da moderação social, ou do que o Volton diz, ele é o aglutinador social. Então, ele tem que saber dialogar, ele tem que saber construir relações, ele tem que saber trocar ideias, ele tem que ter o poder do convencimento pelo contraditório. Não é aquela coisa, puxa, eu fui lá e eu fui aplaudidíssimo, mas eu fui aplaudidíssimo por quem? Pela minha bolha? Né? Nós vivemos de novo num mundo do contraditório. E ele coloca que a revolução do século XXI não é a informação, mas a comunicação. E a comunicação é o relacionamento. Então, de novo, a construção da reputação se dá pela habilidade na construção do relacionamento. Essa é a essência do nosso livro. O bom porta-voz é aquele que constrói relacionamento. Então, só para a gente fechar e a gente poder ouvir vocês, as dúvidas, os comentários, algumas dicas, todos os capítulos têm dicas das autoras, mais de 10 por capítulo. Eu estou trazendo aqui para vocês alguns apenas, então. O silêncio é preferível ao erro, nós temos que ter disponibilidade, mas nós temos que também saber quando calar. Temos que falar sobre tudo? Não, não temos que falar sobre tudo. Temos que deixar claro quando nós não temos ainda consenso. As boas notícias exigem estratégia. Lembrem que a notícia negativa ela já está pronta. O bom porta-voz é aquele que trabalha a estratégia. Ele não é um ventrílogo, ele é estrategista. Nós estamos na era da participação, então, ou seja, eu não falo para os meus pares, eu falo para o contraditório. O cérebro não faz distinção entre informação verdadeira e falsa. Se a sua informação é verdadeira, você tem que dar dados, fatos e evidências e ter que embalar ela tem que ser sexy. Notícia positiva não é sexy. Essa frase é minha, não é do Nicoleles, mas é minha. É muito difícil ter um marketing positivo numa notícia positiva hoje, né? O bom porta-voz, ele é crível, ele tem credibilidade, ele é simples, ele é sereno e ele é objetivo. Ninguém aguenta um porta-voz que só sabe gritar ou ele distrata as pessoas. Esse é o tom da moderação no mundo do grito, é muito importante também. Notícia tem que ter lead, então o porta-voz ele tem que ter objetividade, ele tem que ter concisão e ele tem que saber que tem que ter o quê, quem, como, onde, quando, por quê. E principalmente porque Miriam, eu e Natália Lima, que é a diretora da nossa área de treinamentos,
A Natália tem falado muito para os nossos alunos o porquê. Não adianta você dizer o sujeito, não adianta você ter o predicado se você não explicar por que você está lançando esse produto, por que você está fazendo esse convênio, por que aconteceu esse acidente. A sociedade quer porquês. Então, a habilidade desse porta-voz na construção do lead tem que ser muito em cima do porquê. As mensagens, o que a Ana Paula Vescovi nos fala sobre ideia âncora, a mensagem-chave, ela tem que ser clara, tem que ter objetivo, tem que ter evidência. A gente vê muito gerúndio na boca dos porta-vozes, a gente vê muito falta de serviço. Sabe aquela coisa que jornalista coloca lá o serviço, onde vai acontecer e tal? Isso falta na boca dos porta-vozes, né? Sobre gestão de crise, a nossa dica é, em primeiro lugar, as pessoas, sempre as pessoas. A tua mensagem na crise tem que ser a pessoa, a proteção ao ser humano. E a No capítulo verdade, Patrícia. e a verdade, né? E eu sempre conto que eu ouço muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, nem em várias situações, o cliente fala assim: não, a gente tem a verdade institucional. Eu não consigo entender o que é verdade e o que é verdade institucional. Verdade é uma, né? Então, quando você começa a colocar adjetivos na verdade, você não tem coerência. Você vai ser depois punido pela não coerência. No capítulo que nós falamos sobre da Andréa Pachá, como se expor sem se expor nas redes sociais, a gente traz muito a questão de que não existe separação entre CPF e CNPJ. Então, o diretor, o gestor que está nas redes sociais, ele faz parte de uma instituição, seja ela pública ou privada. E esse CNPJ, na hora da crise, é o que vai aparecer. Então, o post precisa ser orientado. A política de uso de redes sociais precisa ser dada. A exposição precisa ser comedida nas redes sociais. E, por último, a informação é a mensagem, a comunicação é a relação. Lembrem de transformar, comunicar por conviver. Bom, Miriam Moura, conclua Aqui, para nós. para concluir, a gente, o nosso conceito basilar, a filosofia master na oficina é o princípio da comunicação para transformar. A gente acredita nisso, a gente pratica isso e a gente comprova isso todos os dias e transmitimos nos milhares de treinamentos. E esse ciclo virtuoso a gente chama dentro dessa mandala bonitinha, mas muito ampla, muito vasta, o porta-voz tem que saber navegar, tem que saber fazer essa conexão. Ele tem que ter essa comunicação empática, ele fala pensando no que o outro gostaria de ouvir, no que o outro precisa ouvir, no que aquele público está esperando. Então, ele faz essa adequação, esse ajuste no tom de fala. Né? Ele reflete, sim, valores ISD, valores de diversidade, equidade e inclusão, os valores da ODS, a sustentabilidade, dentro da verdade. Nada a ver com greenwashing aí. Né? Ele fala, estamos tentando, estamos perseguindo, esperamos chegar lá em 2 anos. Ele entende essa dinâmica omnichannel, multicanal, multimídia, hiperconectada, precisa entender, e se ele não entender, ele está meio que se jogando de um precipício. Ele valoriza o preparo constante, é impressionante como a gente sabe quanto mais experiente e mesmo até poderoso um porta-voz, mais ele valoriza o preparo. Isso é assim impressionante. E essa relação com os públicos que é um casamento mesmo, não é uma relação. Precisa entender profundamente. Eu brinco muito nos nossos treinamentos, eu fazer uma DR com os públicos todo o tempo. Aí ele está dentro dessa mandala do ciclo virtuoso. É isso. Então, de uma maneira muito rápida, essa
os principais conceitos do nosso livro, tem muito conteúdo para ser explorado, e eu abro aqui, então, para vocês, quem quiser passar pergunta pelo chat, ou quem quiser também falar, abrir o microfone, fiquem à vontade, eu estou vendo pessoas muito queridas aqui, que eu não vi há muito tempo, e tem sido, é um oásis também, ouvir, ver vocês e falar com vocês aqui. Bom, tem pergunta aqui no chat, eu vou começar por essa última, né? Pelo que vocês colocaram, a pergunta do Tobias, de Araras, de São Paulo. Posso também concluir que o bom porta-voz é um isentão. Por outro lado, o doutor Nicoleles é contundente, é transparente nas suas escolhas, são estilos? Não, eu não acredito em isenção. Porta-voz tem opinião, porta-voz tem posicionamento. O porta-voz precisa falar sobre tudo? Não. Ele vai falar da escolha dele do shampoo e do perfume até em quem ele votou para presidente da República? Não. Mas tem questões, as questões urgentes, a pauta 2030, as questões de transformação social, elas estão dadas na sociedade, não tem como a gente fugir, seja o seu porta-voz privado ou público. No entanto, para ter posicionamento, ele tem que entender essa análise de contexto, o SWOT, como a Miriam falou, e, ao mesmo tempo, o mundo polarizado, né? Vai apanhar de um lado para tudo, né? Mas tem que ter segurança nas suas posições. A gente cada vez mais navega, cada vez mais navega no mundo que não é morno. Os porta-vozes mornos não são vistos com credibilidade hoje, nem pela imprensa, nem pelos públicos mais relevantes na formação de opinião, né? Então, os jornalistas cada vez mais querem porta-vozes que deem opinião, né? E a opinião não é o sensacionalismo, mas é de fato um conteúdo. Tá? Então, eu não acredito nessa isenção. Miriam, você quer complementar? Não, é isso. Não tem, existe muito temor, principalmente de porta-vozes altos levels, né, que tem um poder muito grande. Esse é um dos maiores dilemas hoje. Mas não tem caminho senão você se posicionar com firmeza, mesmo às vezes entrando em terrenos perigosos, mas sempre de uma maneira empática, né? E pronta a entender esse contraditório. É um exercício mesmo de estratégia de negócio, nem é só mais de comunicação, é de negócios mesmo. Exato. Tem uma pergunta aqui da Ellen Pacheco: qual o maior desafio do profissional que deseja se aprimorar na gestão de crises? Bom, essa é a minha disciplina, é onde eu tenho me aperfeiçoado há muitos anos e é onde eu tenho dado as maiores aulas e as consultorias. E eu acredito que é hoje a grande disciplina a se desenvolver no profissional de comunicação, né? A gente sempre ouve a pergunta: poxa, eu quero me desenvolver esse ano, eu devo fazer um curso de inteligência artificial, eu faço um curso de jornalismo de dados, aonde eu vou? Eu sempre falo: gestão de crise. Se você não dominar o básico de gestão de crise, você não tem como navegar no mundo bunny, né? Não é mais VUCA, é um mundo bunny, né, pessoal? É um mundo totalmente não linear, ambíguo, frágil. É um mundo onde os comportamentos humanos mudam o tempo inteiro. Então, você tem que ter noção de gestão de crise. E como é que a gente faz isso? É muita prática, não tem receita de bolo para gestão de crise, é muita experiência e é muita análise de contexto da situação. A gestão de crise ela começa pelo mapeamento de vulnerabilidades, né? Então, o gestor de comunicação e o porta-voz, eles precisam ter um mapa de vulnerabilidades. As pesquisas mostram que hoje mais de 80%, como eu falei, das crises,
elas vêm de dentro, 88% para ser precisa, são crises que estão dentro das instituições e elas vão eclodir a qualquer momento, elas podem ser mapeadas. O restante são crises externas, seriam os cisnes negros, tá? Pegando assim a teoria do Nassim Taleb, assim, seria mais ou menos isso, trazendo para a gestão de crise. Então, eu tenho que entender quais são essas vulnerabilidades e já adequar, de alguma maneira, algumas vacinas para essas crises que são mapeadas. Então, saber fazer mapa de risco, saber fazer mapa de calor, de potencial de crise, já definir posicionamentos para as crises, isso é fundamental nesse momento, né? Uma das crises, por exemplo, que a gente tem identificado muito são as crises de cibersegurança. Né, os crimes cibernéticos que têm invadido as empresas que utilizam e-commerce, as empresas, qualquer empresa. E essas crises têm implicado para as empresas negociação de sequestro de dados mesmo, né? Então, negociar dados com os sequestradores. Isso é algo que não dá para você esperar a crise chegar para você poder ter um gabinete de crise. Então, não é da natureza do brasileiro a gente fazer crisis training. O que é diferente, quando você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, os executivos fazem muito mais esse curso do que o media training, né? Porque se eu Sim. consigo gerenciar uma crise, eu consigo, na realidade, minimizar todos os meus danos reputacionais. Então, é um pouco disso que a gente está falando aqui, a importância de se especializar em gestão de crise. Eu queria só complementar essa questão da crise, porque as crises mudam também, né? Existe a crise clássica, hoje as doutrinas mais recentes de gestão de crise diferenciam a chamada crise clássica, aquela que chega e te num rompante, e o exemplo clássico aí é a Covid, a pandemia, e o que hoje se chama de crises contínuas ou continuadas. E o gerenciamento dessas crises contínuas diferencia um pouquinho da gestão de crise clássica, que é aquela que exige ação. A gente explica muito, a gente fala muito que a crise não combina com inação. Né? Quando ela chega, você tem que agir. Na crise continuada, a resiliência assume um papel muito mais importante, que é a prevenção. Resiliência, você já estar, você não é surpreendido, você já tinha detectado lá em alguma das gestão de comunicação que você fez, um sinalzinho lá, um alertinha. Exato. Eu vou chamar aqui a pergunta da Adriana Vieira, né, que ela fala parabéns pelo poder de síntese, da relevância no livro, nessa aula, como convencer empresas e porta-vozes a assumirem erros de forma mais aberta e transparente e sem um escudo jurídico. Acredito na responsabilidade da verdade e acho que vulnerabilidade pode ser força, mas seu voto vencido junto à maioria dos clientes. Mas sou o voto vencido junto à maioria dos clientes. Eles não sabem dizer, desculpe, erramos. Adriana, essa é a mentalidade ainda, mas ela tem mudado muito em função da nova liderança. E eu diria que a pandemia acelerou muito a visão do líder empático, do líder que entende que coragem veio de vulnerabilidade, né? Apesar de ser a tese da Brené Brown, né? E assim, as mulheres adoram, mas assim, os líderes também empáticos são os líderes que conseguem, de fato, admitir as vulnerabilidades. Se a gente pensar nos líderes que mais se destacaram na pandemia, são os líderes que admitiram serem vulneráveis em como gerir a pandemia, né? E a gente tem visto grandes líderes dizerem desculpem, erramos. Recentemente, o Banco do Brasil, por exemplo, foi muito corajoso, e eu falo isso com muito orgulho, porque é público e a gente ajudou nisso, né? Uma pena a Natália Lima não estar aqui, porque esse case é dela. É, mas o Banco do Brasil admitiu uma situação
complexa social ligada uma situação de racismo no passado, né, onde o banco se posiciona pedindo desculpas. A gente tem visto isso. É difícil ainda, a gente vê muitos líderes querendo colocar debaixo do tapete, mas a gente está vivendo na sociedade que cobra, na sociedade que tem celular na mão, na sociedade onde todo mundo é influenciador, na sociedade onde, de fato, tudo fica indexado. Tudo fica indexado. Então, o que que eu sugiro nessas horas é ir mostrando, fazendo convencimento, a catequese em relação a como é pior esconder, como é pior não admitir, como é pior não falar a verdade, como é pior não ser vulnerável. Não há mais espaço para isso, né? É necessário ser coerente, é necessário o diálogo. O diálogo, se a gente está falando que comunicar é conviver, eu não vou acertar sempre, né? Se a gente está falando que a comunicação ela vem do humano e não da máquina, eu não vou acertar sempre. Então, o desculpe erramos, ele passa a ganhar força e as empresas que conseguem ter essa coragem, elas estão ganhando muito. O Case Banco do Brasil é um grande exemplo, né? Como o banco teve recall de marca depois de assumir um erro que não é dessa gestão, que não é dessa visão, mas que foi necessário falar sobre, né? É aquilo que a gente fala muito na gestão de crise, não tenha receio de mudar a história. Exato. Então, para mudar a história, eu tenho que admitir, eu tenho que falar, né? Então, a força vem da vulnerabilidade. E a narrativa na vulnerabilidade é uma narrativa que humaniza. Eu me conecto pela humanização, né? Então, assim, se a gente for entrar aqui em técnicas de storytelling, a gente vai ver que uma das principais fortalezas das técnicas de storytelling é a vulnerabilidade, né? É a humanização, nós somos humanos, então eu me conecto pela sua história quando você me conta a sua dor, e vice-versa. É um pouco disso que nós estamos falando nessa sociedade atual. E aí eu vou chamar a pergunta de uma pessoa que está com o fundo de tela mais bonito que alguém poderia ter aqui, que é a Fabi Raulino, que ela está colocando que é o livro favorito. Ouvir isso de uma doutora em inteligência artificial é algo que me orgulha muito. Nossa, agora que eu estou vendo, que linda, não tinha visto. Livro cheio de post-its. Doutora Fabiana Raulino nos pergunta: em vários pontos do livro, os entrevistados apontam que uma das piores coisas que pode acontecer é lidar com pessoas agressivas e é necessário treino para isso. Gostaria de ouvir a opinião das autoras sobre os haters e os cancelamentos. Qual seria o primeiro posicionamento para um post que gera muito haters? Poxa vida, que pergunta, hein? Essa é a pergunta de amigo. Bom, gente, vamos lá, né? Eu acho que muitos dos assessorados de vocês já devem ter gerenciado muitas crises relacionadas a redes sociais e principalmente a crises em WhatsApps, né? Assim, acontece muito um comentário que às vezes não tem uma carinha feliz, tem só um ponto final e às vezes é encarado como algo mais agressivo, ou um comentário agressivo mesmo e que gera cancelamento, gera overpost depois, né, por conta de haters que chegaram para se posicionar, né? O que a gente tem recomendado muito é a prática da comunicação não violenta. Então, assim, entre o letramento que nós recomendamos, dentro daquela mandala, né, do programa de comunicação continuada, né, o nosso método não é fazer um media training para um CEO, para um diretor, para um C-level, mas é um programa de comunicação continuada onde ele tem vários módulos, um deles é o media training, por isso que é muito além do media training. E um dos módulos que a gente recomenda muito é a comunicação não violenta, para evitar esse tipo de situação. Apagar um post é a pior estratégia que pode acontecer.
Tá, então assim, a gente não recomenda. Estou aqui com a Érica Abbe, que é a nossa diretora dessa área, acho que ela pode falar muito melhor do que eu. A Raquel Costa também, estou vendo pessoas assim que são mais especializadas do que eu na área de digital, mas o que a gente percebe pela experiência é que quando eu tem um post que gera haters, a pior coisa que eu posso fazer é apagar aquele post. Eu vou ter que dialogar e eu vou ter que intervir, muitas vezes fazer o meia-culpa, Fabi. Então, assim, o que a gente faz para evitar isso? A gente começa a trabalhar a linguagem não violenta para ambientes digitais. Linguagem não violenta, tradicionalmente, era um curso de reuniões, convívios presenciais, só que a nossa comunicação ela é muito mais digital hoje do que presencial, do que ao vivo e a cores, certo? Então a gente também tem que aprender a linguagem não violenta nos ambientes digitais. Eu não sei se eu te respondi. A gente precisaria entender qual é o post, qual é o contexto, qual é o tudo, né? Então, essa é a grande dificuldade de uma gestão de crise que não tem, não vão ter. Se vocês descobrirem, por favor, me ajudem, porque vai facilitar muito o meu estudo, um manual de como gerir crise. Não tem. Quer falar, amigo? Não, eu acho que é isso. É um aprender constante, né? Sem ficar isentão, para usar um verbo aí, enfrentar com convicção, com firmeza. Haters fazem parte da nossa vida, né? Só antes da gente passar a palavra para o humano, que está com a mãozinha levantada lá, é, eu estava pensando ontem, tem um banco, não vou falar o nome do banco, uma certa cor laranjada, que foi muito criticado por um institucional lindo até, com a Fernanda Torres, né? Sobre o futuro, aí, enfim, sobre como se fosse uma expressão, um purpose washing, né? Uma lavagem de propósito. E aí, agora, ele traz um super institucional de futuro com a Madonna, não sei se viram, se não vão ali no YouTube, que é lindo, chocante, impactante, é novo Talk of the Town. Assim, esse é o nosso mundo hoje, desse omnichannel, né? Ninguém lembra lá que ele foi criticado há menos de um mês, 2 meses, ou no fim do ano, não lembro, é isso, essa enfrentar as coisas e seguir em frente, né? E essa questão de esse letramento em linguagem não violenta, isso está dentro do guarda-chuva de letramento de mídia. Eu, mano? Oi, gente. Boa noite. Muito bom ouvir vocês aí, Patrícia, Miriam, um livro muito bom. Assim, aqui em Brasília, nós estamos acostumados com crises desde sempre. Crises políticas, crises econômicas, crises de governo. Agora, o mundo contemporâneo nosso agora, nós temos crises mundiais, globais, aquecimento global, que provoca desdobramentos de diferentes tipos de crise. Nós temos uma crise, nós temos guerras no mundo hoje como a nossa geração ainda não tinha visto, não tinha visto ainda tantas guerras. Nós temos uma polarização política mundial, são muita crise potencial e muita crise real acontecendo. A minha pergunta é: como nós podemos nos adaptar e continuar nos adaptando a esse mundo tão maluco que a gente vive isso? Como a comunicação consegue correr atrás e se antecipar a todo esse potencial de crise que nós vivemos? Mano, assim, a gente está vivendo um momento, né, onde alguns acrônimos nascem justamente por essa necessidade permanente da gente se atualizar, né? A gente vive o tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Né? Então, essa necessidade que você tem de tal, assim, achando que você está perdendo alguma coisa, o que que eu perdi, o que que eu não acompanhei, o que que eu não li, meu Deus, tem tanta coisa, eu não consegui, eu fiquei uma hora dentro de uma reunião, eu tenho 50 WhatsApp, fora aquela pessoa que fala assim, não, você viu aquilo? Olha, é a realidade, né?
Então, isso tem feito as pessoas ficarem muitas vezes em burnout, muitas vezes em situações mais frágeis emocionalmente, né? É um mal, é um dos maus do nosso século, né? A grande vertente é fazer o missing out virar joy, né? Que é o tal do fojo, né? Então, é fear of joy. Né? Então, eu tenho que transformar essa sensação de estar perdendo alguma coisa em alegria, quando eu consigo pegar um tema e ir mais profunda num tema. Então, isso não vai mudar, as tendências demonstram que só vai aumentar, vai acelerar a necessidade de mais upskill, reskill, né? Tanto que o nosso livro ele tem um pouco dessa vontade de dar para os porta-vozes a importância desse upskill. Mesmo quem é CEO tem hoje a necessidade de aprender temas que não eram comuns, né? Foi para a mesa do CEO cuidar de pessoas numa pandemia, né? Foi para a mesa dos CEOs cuidar da questão de emergência climática, que antes, de uma certa maneira, estava abnegado ao Estado brasileiro, ao Estado municipal, ao Estado. Então, ou seja, em todas as cadeias, seja eu estagiário, gestor, líder, presidente da República, eu tenho hoje necessidade de aprender sobre o mundo bunny, o mundo VUCA e o mundo que está o tempo inteiro produzindo muito. Com o advento da inteligência artificial, o que as tendências apontam é que essa situação vai piorar. Então, a gente tem que pegar algumas das nossas vulnerabilidades, é o que eu tenho feito, algumas das minhas vulnerabilidades, mapear essas vulnerabilidades e tentar aprofundar o conhecimento que elas me impõem, por eu conseguir continuar uma profissional ativa e uma profissional que está produzindo, né? Eu só tenho uma notícia para te dar, irmã. Bom, gente, estão aqui negritando aqui para mim, colocando em negrito aqui uma pergunta, o Bernardo me chamando a atenção aqui. Patrícia, você não colocou, respondeu a pergunta da Cristiane Desconce, que é: quando falamos sobre bolhas, vem o cenário eleitoral em uma realidade muito polarizada. Qual o caminho de um porta-voz, no caso, um candidato, por exemplo, para furar essa bolha e chegar no público? Bom, pergunta de US$ 1 milhão também, claro, né? Assim como a da Fabi, assim do Emano, né? Vocês estão bem, assim, ajudando bastante as autoras aqui, né? A gente, isso faz, assim, para vocês entenderem como essa situação é complexa. Nas últimas eleições majoritárias, nós desenvolvemos aqui na oficina um treinamento específico para procuradores, procuradores eleitorais, juízes eleitorais, de como estar preparado com as eleições com a ditacuja da fake news. Agora, nós estamos trabalhando no outro curso, que é como trabalhar com a ditacuja da inteligência artificial nas eleições e a deep fake news, uma vez que isso está dado, né? Então, essa dificuldade não é apenas para o candidato, mas é também para quem está operando ali, quem está fiscalizando também as eleições, né? Então, nós estamos com esse novo curso e o caminho, o que nós vamos falar para os juízes eleitorais, para os promotores, procuradores, é a necessidade de entender os públicos. É a necessidade, para eu conseguir me comunicar, eu tenho que fazer aquele SWOT que a Miriam falou e entender a nanocomunicação. A comunicação segmentada hoje é a mais difícil. Não há mais espaço para a comunicação de massa. Infelizmente, a comunicação de massa ela está em decadente. Não tem mais aquela coisa, eu pego um megafone, eu subo num banquinho, vou numa praça e eu comunico para todo mundo e eu acho que eu passei o meu recado.
né? Se eu tenho micro-influenciadores digitais, eu me surpreendo o tempo inteiro quando a Márcia Leite, nossa diretora executiva, aqui me traz, Patrícia, tem esse novo influenciador digital, ele tem milhares de seguidores, olha só o que a gente pode fazer com isso. Eu, Marcinha, eu nunca ouvi falar. Ela, pois é um novo hub. E é isso o tempo inteiro. Então, a dificuldade da comunicação de um candidato hoje é conseguir falar com diferentes plateias, que têm expectativas diferentes. Então, quanto mais eu conseguir vocalizar as expectativas, as necessidades desse microcosmo, dessa nanocomunicação, eu vou conseguir ser mais assertivo na minha comunicação. Eu não sei se vocês ouvem, mas às vezes eu acho, poxa, o fulano é um político tão experiente, mas ele não conseguiu ainda dialogar com tal base, ou ele não conseguiu ainda entender o que essa base está demandando. Ele insiste em falar para os convertidos, né? E aí, de repente, vem uma outra pessoa que entendeu o anseio da sociedade e o que que ela faz? Ela tem clusters, né? O que que a comunidade evangélica está pedindo, o que que o líder comunitário ambientalista está pedindo, enfim. Então, assim, o desafio cada vez maior, não apenas dos candidatos, mas dos gestores, dos executivos, é entender o que eu chamo de nanocomunicação. Como é que ela é segmentada, qual é a expectativa desses públicos e conseguir dialogar com esses públicos. Eu entendo É. que essa é a linha da estratégia de comunicação, que não é simples, é cada vez mais complexa, porque você tem que ter um mapeamento 24/7 de todos esses públicos, que de repente tem um público ali que você não sabia que existia e que ele surgiu. Tá? É a beleza, a dor e o amor aí dessa comunicação. Eu só queria complementar, eu tenho sobre essa questão de ambiente polarizado eleitoral, eu acompanho diariamente o que está acontecendo nos Estados Unidos, eles estão vivendo isso. Aqui no Brasil, eu acho que a gente vai ter uma excelente oportunidade de um aprendizado ímpar aí. Porque nós vamos entrar, já estamos, mas vamos entrar mais a fundo na campanha eleitoral no momento em que o judiciário, né, está punindo como nunca a questão. Então, acho que isso vai ter algum impacto, eu não sei dizer em que medida, mas vai ter algum impacto e vai ser uma oportunidade ímpar de aprendizado para nós que vivemos comunicação 24/7. Exato. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa masterclass, mas você ficou com a gente até agora. A gente prometeu uma surpresa no final. Queria agradecer a todos os comentários aqui. A gente vai ler todos e eu prometo que, se a tua pergunta não foi respondida, a gente vai te mandar uma mensagem, a gente vai te responder. Tá bom? A gente tem aí também os nossos canais para conversar com vocês. É sempre um grande alegria para nós compartilharmos. Isso é genuíno. A gente gosta de compartilhar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente não sabe também, né? A gente tem muita coisa que a gente está aprendendo. Mas eu queria compartilhar aqui então com vocês a nossa homepage, né? Eu queria só mostrar aqui para vocês como é que o que que a gente tem antes de mostrar a surpresinha para vocês. Eu queria só compartilhar com vocês que me pediram aqui para compartilhar com vocês também o que que nós acreditamos, né? E eu queria aproveitar aqui enquanto eu mostro para vocês como é que a gente trabalha essa transformação de líderes em porta-vozes, né? Essa é um pouco da nossa homepage nessa área, né? A gente tem um time de especialistas liderado pela Natália Lima, nossa diretora da área de treinamentos, com toda a nossa diretoria e todos os nossos jornalistas associados, fonoaudiólogos associados, profissionais de teatro de diferentes áreas. A gente tem o Media Training básico, atualização, alto risco reputacional,
curso de crise, curso de práticas de comunicação no período eleitoral, técnicas de oratória e tantos outros que nós desenvolvemos de forma customizada. Nós não temos cursos abertos, em hipótese alguma. Não trabalhamos dessa forma, o nosso curso é muito customizado. Patrícia, a Ellen Pacheco perguntou, repetiu a pergunta, quais os cursos que a gente indica no tema de gestão de crise. Eu acho que a gente acabou de dar a resposta. Eu acho que, Ellen, a gente, assim, eu não indico o curso de gestão de crise, o curso da oficina é o melhor curso do mercado, desculpa a falsa modéstia, mas a gente faz curso de gestão de crise muito customizado para a necessidade do cliente, porque não tem fórmula, tem vários cursos de gestão de crise, mas eles não são especializados na sua dinâmica. Então, assim, o que eu acredito é muito trabalhar cases, trabalhar situações em que a empresa vai viver, o executivo vai viver, e a gente, dentro das cláusulas de confidencialidade e sigilo, a gente constrói esses cursos que vão desde montar gabinete de crise, como operar uma crise, e assim sucessivamente. É isso, estou colocando aqui na tela os nossos contatos para vocês, para que a gente possa manter contato, esclarecer as dúvidas de vocês e, quem sabe, fazer uma outra masterclass a partir do feedback de vocês. Espero que tenha sido proveitoso esse tempo de vocês conosco. Certamente para a gente foi uma aula. A gente sempre aprende muito com as perguntas, com os questionamentos, com as provocações. E eu queria agradecer esse tempo de vocês. Eu sei o quanto é difícil ficar 2 horas aqui numa aula, mas a gente começou pontualmente, está terminando também pontualmente às 9 horas. Muito obrigada a vocês.